Amém? Hebreus capítulo 1. Lá no finalzinho da Bíblia. Quem achou, diga amém. Se você não achou, não tem problema, eu vou ler aqui contigo. Diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, ao qual constituiu herdeiro sobre todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou e é superior ao deles. Amém? Capítulo 2, aqui do ladinho, capítulo 2 de Hebreus, versículo 1 diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Eu li 2 capítulos, eu não sei se você sabe, mas quando o escritor de Hebreus ou das outras cartas ou evangelhos, não tinha essa questão de capítulo 1, capítulo 2, era uma carta só que tinha um contexto. E quando a gente pula assim, não quer dizer que eu estou fora daquilo que eu quero falar, ao contrário, o capítulo 2 está subrogando uma autoridade aquilo que nós lemos no capítulo 1. Eu não li o capítulo 1 inteiro, porque ele começa a dar um ensinamento sobre a diferença entre Cristo e os anjos, e narra ali no caso o que é a missão até mesmo dos anjos, demonstrando que Cristo Jesus tem um nome superior aos dos anjos, porque nenhum deles foi gerado, eles foram criados. No entanto, Jesus, a Bíblia fala que ele foi gerado, ou seja, ele não foi uma criação, ele faz parte da vida de Deus. E se alguém puder trazer uma aguinha aqui para mim, eu fico agradecido, viu? E logo no começo, o escritor de Hebreus, que pode ser Paulo, como pode ser Timóteo, Apolo, interessa que a inspiração veio do Espírito Santo. Disse que no começo não tinha o Evangelho, não tinha a Bíblia como nós possuímos ela hoje. Mas Deus falava através de visões, através de homens de Deus, de profetas, trazendo ali a sua palavra, até que chegou João Batista, que foi tido como o último desses grandes profetas, sendo tido por Cristo como o maior dentre todos, porque ele mesmo fala aqui, dentre os filhos de homem ali, nascidos, não há ninguém igual ou comparável a João. Então, o ministério de João o Batista foi maior do que o de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel e outros mais. E ele foi o precursor do ministério de Cristo. Ele foi o mensageiro que anunciava que Cristo estaria ali. Findou-se então uma era com João Batista, e agora, desde Cristo até o final,
A revelação que nós possuímos vem daquilo que Cristo Jesus nos ensinou. Ele foi revelado, ele foi revelado ali em Gênesis. O mistério que estava oculto desde Gênesis foi revelado, que é a glória de Deus em Cristo, que é a imagem de Deus sendo expressada, é Deus conosco, Deus Emanuel. E o escritor aqui tem muito cuidado, porque ele disse aqui, que quem está agora trazendo a revelação, através da sua palavra, através do seu Espírito, através do seu ensino, é o Filho de Deus, o qual todas as coisas foram criadas e subsistem pelo poder da sua palavra. Por isso Jesus, ao contrário do que diz as testemunhas de Jeová, ele não é um Deus, ele é Deus. Ele é o Criador. E isso é corroborado, é sustentado no versículo 3 que diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Veja, não está dizendo que Jesus é um e Deus é outro. Está dizendo que ambos são um. E o próprio Jesus dizia isso: eu e o Pai somos um. E por isso eles pegavam em pedras, pegavam em coisas para o matá-lo, porque eles não entendiam a profundidade da essência de Deus, a profundidade do ser de Deus. Eles não compreendiam que Jesus está no início de todas as coisas sendo Deus. O que ele decidiu foi resgatar o homem se vestindo da sua criação. Então, quando Jesus veio na terra, foi Deus se vestindo da sua criação. Amém? Por isso ele é 100% Deus e 100% homem. Tanto é que Paulo fala, Jesus Cristo, o homem, mas também é digno de receber glória, honra e adoração. Deus não divide a sua glória. Se Jesus recebe isso, é porque ele é Deus. E não existe 2 deuses, 3 deuses, 4 deuses. A Bíblia diz: só existe um Deus. Ouve Israel, o Senhor teu Deus, ele é único Senhor, ele é único Deus. Então, tudo veio por meio dele e para ele são todas as coisas. Quando Jesus vem na terra, o Deus Criador se veste da sua criação, ele mostra para os homens aquilo que era intangível, aquilo que não era revelado. E ali ele demonstra a exata expressão do ser de Deus, de quem é Deus, quem é Deus. E a Bíblia fala que ele é o esplendor da glória de Deus. E ele nos purificou para que nos cheguemos a ele outra vez. Tanto é que Jesus diz no Evangelho de João que ninguém vem, ele não disse vai, ninguém vem ao Pai se não for por. Então, quando ele purifica os nossos pecados, ele demonstra ali a exatidão do ser de Deus, daquilo que Deus queria, daquilo pelo qual ele fez o homem, criou o homem, que foi para o servir. E em Jesus Cristo, a nossa imagem que foi quebrada lá no Éden, é resgatada, é restaurada, para vivermos agora uma novidade de vida. Tanto é que quando Jesus está falando com um doutor, com um mestre da lei, chamado Nicodemos, ele fala o seguinte: o que importa é nascer de novo. E em Cristo Jesus nós temos esse novo nascimento. Não mais nascidos da carne, como na criação, mas agora nascidos do Espírito. O que é nascido da carne, é o primeiro Adão. Mas o que é nascido do Espírito é proveniente do segundo Adão, é proveniente de Cristo, o qual é o resplendor da glória de Deus, o que demonstra a exatidão daquilo que é Deus, que é um Deus de amor, que é um Deus justo, que é um Deus santo e que é um Deus que
quer salvar o homem. Quando Jesus veio, aquela nação que o recebeu, eles queriam não um salvador, eles queriam um guerreiro, queria tirar eles do subjugo, do domínio romano. Mas Jesus veio trazer uma outra mensagem, uma outra palavra. Ele diz o seguinte: reis, reinos, governos se levantam e são abatidos, e é Deus que levanta e é Deus que abate, e não é isso aqui, porque isso aqui é passageiro. Eu estou querendo falar com vocês de algo que é real, de algo que perdura por toda a eternidade, e ele vem falar sobre a condição do homem. Ele vem demonstrar quem é Deus, o que é o homem e o que o homem precisa. E ele vem falar, e muitos dos discípulos ficavam até escandalizados quando ele dizia que ele seria o sacrifício, a propiciação para a salvação do homem dos nossos pecados. E ele dizia: vocês, o real governo que está dominando vocês não é o romano, o que governa o homem hoje em dia é o pecado. E nós vemos o pecado trazendo consequências na humanidade, em tudo que tem neste mundo. Veja, esse ano já aconteceu não sei quantas tragédias, começando lá em Minas Gerais, acho que no Capitólio, quebrou lá uma rocha lá e caiu em cima de uma embarcação. Acho que morreu 10 ou 11, eu não lembro direito quantos que morreram. E agora, lá no Rio de Janeiro, até onde eu vi, tinha 130 ou 134 mortos e mais de 200 desaparecidos, uma coisa assim. A terra, ela tem chuvas fortes que matam, desastres, mas na criação a terra não tinha isso. Está me entendendo? A terra não produzia nem cardos e nem abrolhos. A terra não tinha desastres ecológicos que iria pôr fim à vida do homem. Estes desastres, essas calamidades que até a terra produz, furacões, tempestades, tudo isso acontece com a queda do homem, porque a terra foi dada ao homem para o governo. E quando o homem governou mal e deixou entrar o pecado, a terra produziu defeitos. E esses defeitos não estão apenas dentro do nosso coração, mas a terra demonstra com a morte, porque nós vemos animais morrendo, os animais no pecado, mas eles estavam sobre o nosso domínio, então eles recebem também as dores, recebem as doenças. Nós vemos pragas nas lavouras, até mesmo nas plantas. Tudo isso é reflexo da permissão do homem, aquilo que o inimigo colocou lá no seu coração no jardim do Éden. E a Bíblia diz que Jesus veio para trazer luz, para nos resgatar, trazendo sobre si ali a purificação dos nossos pecados. E purificando a nossa vida, Ele nos mostra agora um novo caminho, pois Ele diz aqui, depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou a majestade nas alturas. Ele está dizendo agora: deixei a minha palavra, deixei-vos a minha paz, enviei o Espírito Santo que vos consolará, vos ensinará, vos guiará, e agora estou à direita do Pai, como diz no Evangelho de João, preparando para vocês morada. Preparando para vocês uma glória, pois como eu fui glorificado, um dia também vocês serão glorificados. Este corpo mortal será revestido de um corpo imortal. Uma ressurreição poderosa vos aguarda, não como a ressurreição que eu ressuscitei Lázaro, ou que ressuscitei aquele jovem ali, que estava indo para o sepultamento, porque estes ressuscitaram, porém não foi a minha ressurreição.
Foi apenas para provar um sinal milagroso, um sinal de glória de Deus. Porém, a verdadeira ressurreição que nos aguarda é aquela ressurreição que aconteceu ali depois da crucificação de Jesus, no qual ressuscitou e pôde ir aos céus, estar à direita de Deus. Num corpo agora glorificado, que aparece e desaparece. Num corpo que voa, que vai aos céus. Diferente. Pois todo aquele que nele crê tem esta esperança de não ser condenado, de ter a vida eterna e esperar a glória de Deus vir sobre ele, no qual chegará um dia que ele voltará e reinará nessa terra, não mais com essas calamidades, mas virá Nova Jerusalém, no qual haverá uma nova era para a terra, a qual será purificada, não com água, como foi com Noé, mas como diz no livro de Pedro, está preparada para a purificação agora pelo fogo. Então tudo aquilo que o homem construiu, tudo aquilo que o homem fez, será derretido, será extirpado, deixará de existir, com fogo consumidor que haverá, no qual haverá novos céus e nova terra. Deus não vai colocar a gente em outro planeta, é na mesma terra, porém toda repaginada, todo o pecado retirado, purificado, como nos dias do Éden. Está entendendo a profundidade do caminho de Cristo? O que Ele fez? Ele está dizendo o seguinte: caiu, mas eu sou aquele que renova, eu sou aquele que restaura. Eu sou aquilo que Deus sempre queria mostrar para vocês, porque eu sou o que sou, eu sou Deus, eu estou aqui mostrando a minha imagem, o meu ensino. Então o ensino de Cristo é muito superior do que o ensino antes de Cristo. E quando ele fala aqui sobre os anjos, é porque a lei foi dada por intermédio dos anjos. Fixe nisso. E nós sabemos que a lei, ela foi como um tutor, ela foi como um cuidador, no qual nos direcionava para um dia compreendermos quem seria Cristo. Ela nos foi um tutor, serviu tipo uma ponte, até conhecermos o Evangelho. E aí começa algo interessante aqui no capítulo 2, que eu li para vocês, no qual eu fiz aqui uma repaginada de Gênesis e Apocalipse, não sei se você percebeu, da queda, da redenção, daquilo que aconteceu com o homem e daquilo que vai ser o final. Em poucas palavras eu resumi aqui a Bíblia toda, mostrando o plano de salvação. E aí ele coloca, ele é maior do que os anjos, e a lei foi dada por meio dos anjos, porém, nesses últimos dias, quem nos fala é o Filho, não estamos mais debaixo da lei. E aí tem algo precioso a partir do capítulo 2, porque ele diz: por isso é preciso que prestemos maior atenção naquilo que temos ouvido. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E ele diz: para que jamais nos desviemos. Ora, se ele está dizendo que nós devemos prestar atenção naquilo que estamos ouvindo, porque aquilo que estamos ouvindo nesses dias atuais é muito mais profundo, a cobrança será muito maior do que aqueles que viviam na lei, no qual a revelação não era tão grande, que viviam na sombra daquilo que seria. Ele diz: prestem atenção, para que vocês não se desviem. Então significa que existe poder de se desviar, de ouvir a palavra de Deus, conhecer a salvação, ver que Cristo é o Senhor e mesmo assim não permanecer. O Elias está falando, cuidado, preste mais atenção, para que jamais nos desviemos. Por quê? Se a mensagem transmitida por anjos, que foi a lei que foi dada por intermédio dos anjos, provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, ou seja,
aquele que estava na época de Moisés, aquele que pecar tinha que morrer, era dente por dente, olho por olho. Alguém foi pego em adultério, tinha que ser apedrejado. Alguém estava preso roubando, tinha que ser morto. Se uma pessoa não guardasse até mesmo o sábado, tinha que ser morto. Não era assim a lei? No qual não era tudo aquilo que Deus queria mostrar, mas era um tutor. Ele está falando, ó, aquilo lá que foi por meio dos anjos, que nem era o que deveria ser ao final, tinha essa profundidade e essa cobrança. Como escaparemos, versículo 3, como escaparemos se negligenciarmos, ou seja, se tratarmos de qualquer maneira, negarmos tão grande salvação, ou seja, agora, se na época da lei tinha aquela cobrança, aquele respeito, e agora com o filho? O que nos espera? Se tratarmos com qualquer jeito, se não quisermos seguir, se negarmos, se endurecermos o nosso coração, agora com tamanha salvação, com tamanha revelação, que quem está nos falando agora não é mais os profetas, não é mais uma palavra vinda dos anjos, por intermédio dos anjos. Quem está dando uma revelação é o próprio Deus, através do seu Filho, que se encarnou aqui e deixou o Evangelho. Como escaparemos de um chamado, de um juízo, com tamanha salvação, com tamanha revelação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada aos que ouviram, ou seja, o testemunho de Cristo. Aquilo que ele falou, ele não fez isolado. Pessoas ouviram o que ele disse, e aquilo que eles ouviram, eles testificaram, e nós temos o testemunho deles aqui, no qual nós lemos todos os cultos. Quem está me entendendo, diga amém. Deus deu também testemunho dela, ou seja, da palavra, por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos conforme a vontade dele. Veja, já estou finalizando minha mensagem, mas a palavra de Deus, ela é testemunhada nos nossos dias. Ah, se eu tivesse nos dias que Jesus andou pela terra, eu creria. Jesus, quando olhou para Tomé na sua incredulidade, ele disse: bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Porque você viu, você creu, Tomé. Mas eu digo, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Não viram, mas ouviram. O escritor de Hebreus não está dizendo de ver, está dizendo de ouvir. E ouvir a pregação do Evangelho. E quando nós pregamos o Evangelho, preste atenção nisso que eu vou falar, sinais acompanham. Amém? Sinais, que podem ser milagres, como paralíticos andar, cegos verem, mortos ressuscitar, pessoas que estavam endemoniadas ficarem possessas e serem libertas. Podemos ver milagres, prodígios acontecendo, como alguém orar e o vento parar, ou a tempestade cessar, ou a praga acabar. Mas também nós vemos testemunhos, no qual são pessoas destruídas, pessoas que estavam perdidas, e de repente começam a testemunhar que foram achadas. É interessante que muitas pessoas falam: eu não vou para a igreja porque eu não dou conta. Eu não dou conta de permanecer na igreja. Eu não dou conta de servir a Deus. Isso não é desculpa, sabe por quê? Porque tem pessoas muito piores do que você que conseguiram. Amém? Sabe por que eu não consigo servir a Deus? Porque o namorado terminou comigo. Porque quando eu cheguei lá para pegar meu salário, meu patrão me demitiu. Que Deus é esse? Aí de repente você vai na igreja,
sobe uma mulher, ou sobe um homem que não tem braços, não tem pernas, é cego, tem todo motivo para estar revoltado com Deus, mas ele abre a boca para cantar, para louvar e agradecer a Deus. Como é que a gente vai inventar uma desculpa dizendo: eu não consigo servir a Deus porque a minha vida está uma desgraça? Quem disse que Deus vai realizar os seus sonhos? Onde está escrito na Bíblia que Deus vai realizar os seus sonhos? Me mostra. Porque tem pastor que fala: Deus vai realizar os seus sonhos. Eu te pergunto, onde está na Bíblia isso? O que eu leio na Bíblia é o seguinte: Ele faz conforme a sua vontade. No livro de Tiago ele fala muito claro a respeito disso. Pedis e não recebeis, para gastares naquilo que a sua cobiça está querendo. Deus atende, Deus faz, se o seu pedido, se a oração sua estiver conforme a vontade de Deus. Está entendendo? Deus não prometeu que vai te dar um carro. Se vir a Deus, vem aqui para a igreja, você vai ter uma mansão. É um direito seu, você tem que cobrar de Deus. Onde está isso na Bíblia? Hein? Sabe o que está na Bíblia? Vocês serão odiados por causa do meu nome. Se fizeram isso ao mestre, vão fazer também para vocês, porque o discípulo não é maior do que o seu mestre. Se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Se me caluniaram, vão caluniar também vocês. E viver o Evangelho é viver uma morte diária, porque a Bíblia diz: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. É isso que o Evangelho diz. Tem muitos pastores pregando muita coisa. Vai lá, como se fosse um cheque: vou cobrar uma nota promissória de Deus. Ó, estou te servindo. Cadê meu carro zero? Cadê minha Land Rover? Hein? Cadê minhas dívidas pagas, Senhor? Cadê? Deus não prometeu isso. Deus prometeu uma vida e vida em abundância. Mas não quer dizer que é vida em abundância no dinheiro, que você, todo mundo que servir a Deus, vai ser um milionário. É abundância de paz, de amor, de certeza que você tem a vida eterna. Paulo e Silas, quando estavam cantando lá presos, eles não estavam tendo uma vida assim, vamos assim dizer, de liberdade, de luxo, mas eles tinham uma vida abundante, porque eles sabiam: se a gente morrer hoje, nós vamos estar com Cristo. Hoje é o dia que a gente vai ver a face de Deus. Oh, meu Deus do céu, vamos louvar. Vamos já começar a abrir a sala aqui, ó, preparar o salão, porque hoje pode ser o dia que a gente vai se encontrar com Cristo. Eles iam felizes. Estevão, quando estava pronto para ser apedrejado, não ficou: ai, tem misericórdia de mim, não joga pedra em mim não. Ele diz: eu estou vendo o céu aberto, estou vendo o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, à direita ali, ó, estou vendo já a glória. E o pessoal vai tirar a vida dele. E ele fala: Pai, não lhes impute esse pecado. Eu acho interessante, porque não diz: Pai, eu perdoo eles. Ele diz: Pai, não lhes impute esse pecado, porque eu já perdoei eles no meu coração. O problema deles não é comigo, é contigo. Isso aqui que eles estão fazendo agora é consequência para eles, porque tem um juízo para eles contigo. Tu és um Deus justo, eu perdoo eles. Por isso, o Senhor também eu peço para que perdoa eles por causa disso aqui. O tanto que ele estava na paz. Ele não estava liberando perdão para eles, pedindo, clamando: ó, está vendo aqui, estou perdoando vocês. Não, ele estava pedindo para Deus perdoar, porque ele já estava em paz com aquele pessoal. Que coisa interessante. Isso é ter vida com Cristo. Isso é ter a revelação da pessoa de Cristo, do que é viver o Evangelho, compreender que este mundo passa, que essas coisas do mundo passam, que todo o dinheiro do mundo passa. Eu já quero finalizar, mas eu quero te dizer: todo mundo aqui conhece o Silvio Santos, todo mundo sabe a história daquele homem, de como ele começou, de como ele cresceu, tanto dinheiro que aquele homem tem, fama. Quase todo mundo, eu acredito, que já um dia tentou imitar o Silvio Santos, é ou não é? Nem que você tenta, né? Marroi, uma coisa, né? Ritmo de festa. Nunca mais vão fazer isso, viu? Mas todo mundo conhece isso, né?
Cara famoso. Eu acredito que daqui 200 anos, ainda pessoas vão estar falando dele. No começo da televisão, aquele cara ali foi um dos dinossauros ali. Tem a fama. Porém, ele já tem 90 ou 91 anos. E nós sabemos que ele não vai durar muito tempo. Ele não pode ficar pensando, daqui 50 anos como é que eu vou estar. Tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele deixou, tudo aquilo que ele conquistou, vai ficar aqui. Amém? Tudo. Tudo. Então, qualquer sonho, qualquer ambição aqui na terra é temporário. Nós temos que ter, sim, porque é uma coisa da nossa natureza, é uma coisa que nos impulsiona. Porém, aquilo que tem que nos sustentar, que independente de como estiver a sua vida, é a presença de Deus. Amém? Estou servindo a Deus montado no dinheiro, mas também estou servindo a Deus se alguém quiser perseguir a igreja e começar a falar, todo mundo aqui, que é crente, se você falar que é crente, todos os seus bens serão confiscados. Vamos fazer tipo a noite dos cristais, agora com os evangélicos. Quem já ouviu falar da noite dos cristais? Nunca? A noite dos cristais foi quando uma vez, lá na Alemanha, o governo nazista falou que o povo tinha que pegar tudo aquilo que era dos judeus. Ou seja, eu não sou judeu, mas tem um judeu ali, eu vou mandar aquele judeu sair daquela casa, e essa casa agora é minha. E aí todo mundo saiu depredando as lojas dos judeus, tomando tudo aquilo que era deles e expulsando ele da casa deles. E por fim, o governo nazista ainda falou, os judeus são culpados por essa algazarra, ainda foram multados por causa daquilo. Perdem as coisas, ainda são multados. Ali começou uma grande perseguição. Imagina se isso acontecer com você, porque você é evangélico, porque você é um cristão, você ia continuar servindo a Cristo? Imagina se está na sua casa, tem que sair, está no seu carro, desce do carro e agora, é meu esse carro, porque você é evangélico. Você suportaria servir a Cristo por causa disso? Ou você faria, toma tudo, leva tudo, mas eu vou permanecer com Cristo, porque eu sei, se você cortar minha cabeça, ou me dar um tiro, no exato momento eu estarei nos braços do meu Senhor. Amém? Tenho paz. E é isso que o escritor de Hebreus tem falado. Não negligencie essa salvação desses últimos tempos. Não negue ou não se afaste do evangelho de Cristo. Pois ele é poder para todo aquele que nele crê, para uma novidade de vida. Queridos, o mundo, essas paixões, essas coisas dessa terra passam. Tudo aqui é passageiro. Até mesmo as relações interpessoais. Quem aqui tem mais de 20 anos? Se você fazer uma regressão mental e agora, você vai se lembrar que talvez na primeira série você tinha um amigo, na segunda série você tinha outros amigos, na quinta série, na sexta série, ou então quando você trabalhou em determinados locais, você fez amizades, e talvez amizades que vocês saíam juntos, comiam juntos, passeavam juntos. Agora eu te pergunto, todos os seus amigos permaneceram com vocês? Não. Muitos, na verdade, hoje em dia até são inimigos. Ou até finge que nem te conhece. Você chega, encontra com eles no shopping, eles atendem um celular, finge só para não te cumprimentar, nem para dizer oi. Não é assim? Então por que nós trocamos Deus por causa de uma amizade errada? Ou de um relacionamento? Ou de um emprego? Ou de uma faculdade? Ou para ficar bem na fita? Todo mundo lá na faculdade fala que é ateu. Eu também vou começar a falar que sou ateu, que é mais bonito. Que nós não vamos andar nos rudimentos deste mundo. Porque o mundo ele quer nos empurrar goela abaixo coisas que são dele. Por isso devemos nos alimentar de Cristo. Eu não sei se você viu aqui, mas na última música eu falei que nós estamos numa geração no qual tem tempo para tudo, menos para Deus. Samuel, eu não tenho lido a Bíblia, eu não tenho tempo. Estou estudando muito, estou trabalhando muito. Mas
Se eu pedir, não está tendo tempo para Deus? Você sabe que tem Bíblia no celular. Sei, mas não tenho tempo de ler. Me dá o seu celular. Vamos abrir lá no seu Instagram para ver quantas horas você tem gastado então no seu Instagram. Vamos abrir para ver quanto tempo você tem gastado no seu Facebook. Ou assistindo vídeos aleatórios no YouTube. E vamos ver se realmente você não tem tempo para ler a Bíblia, nem que seja 10 minutos. Depois nós falamos, por que eu estou fraco na fé? Por que na minha vida não está dando certo? Por que eu estou sentindo Deus tão longe? Por que eu estou tendo depressão? Por que eu estou oprimido? Por que está tudo dando errado na minha vida? Sabe por quê? Porque você está andando conforme os rudimentos deste mundo. A Bíblia está falando aqui, nos últimos dias a revelação vem pelo Filho. Meu amigo, está muito fácil você escutar a voz de Deus. Eu acabei de falar, tem Bíblia no celular, meu Deus, esqueci não li a Bíblia, sabe por quê? Porque eu esqueci a Bíblia no trabalho. Baixa a Bíblia no celular, você vai ter pelo menos 3, 4 versões. Até em inglês, tem uma Bíblia que é assim, que você escolhe a versão que você quer. NVI, Revista Almeida, King James, você lê, pode marcar, e é mais fácil, eu quero tal coisa que eu esqueci, um texto. Você pesquisa até no Google lá e vai lá e acha. Queridos, a gente não tem desculpa para não estudar a Bíblia. E sabe por que a gente não faz? Porque estamos andando em rudimentos do mundo. E qual é o rudimento do mundo? O engano. Porque o espírito desse século, o Deus desse século, tem cegado, tem enganado o entendimento de muitos. Não é verdade? E começamos a achar legal, nos enganamos. Por que você não leu a Bíblia? Sem tempo. Por que você não orou? Sem tempo. Esqueci. Mas eu duvido. Se você for no médico e o médico te diagnosticar, dizendo que você está com câncer, você tem 3 meses de vida, se você vai esquecer de orar. Mas você vai orar mesmo. Meu Deus, tem misericórdia de mim esse câncer. Ai, meu Deus, tem misericórdia. Não vai esquecer de oração. Vai vir em campanha, vai vir nos cultos tudo, vai pedir oração. Porque a coisa muda. Estamos andando desta forma, negligenciando tão grande salvação, porque estamos levando o evangelho de qualquer maneira. E o escritor de Hebreus está falando isso aqui. Não negligencie, não creia no evangelho de qualquer maneira. Sirva a Deus com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você é. Ame ao Senhor com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. É isso que é para os nossos dias. Estou dizendo que já estou acabando, mas estou acabando mesmo agora a ministração. Como você olha para o mundo que está te cercando? Como estão os homens? Como estão as mulheres? Como estão os jovens? Como estão as crianças? Há 10, 15 anos atrás, nunca teríamos ouvido que existe crianças com depressão, crianças com ansiedade. Vocês já viram isso? Nível de crianças obesas está lá em cima. Crianças viciadas em telas, em celulares, está lá em cima. Tantos relacionamentos sendo destruídos. Qual é a causa? Suicídios no meio do povo cristão, pastores tirando a própria vida. Não são leigos, são pastores tirando a sua própria vida. Sabe o que é isso? Não é falta de Deus, é falta de se aproximar de Deus, porque Deus está perto. Amém? Deus está perto. Então não está? Deus está perto. Aqui em Aparecida de Goiânia, se você trupicar, você cai numa igreja. Trupicar, cai de dentro de uma igreja. Aqui é assim. Trupiquei, cai dentro de uma cela. Trupiquei, cai no meio de crente. Eu lembro que logo no começo, quando eu comecei a advogar, sempre tem alguém assim que fala, vai lá,
Visita meu filho. Eu não queria mexer na área criminal, mas mesmo assim, no começo eu mexia um pouquinho, somente para conversar com pessoas. E quando eu fui lá para a CPP, na verdade no CEPAIGO, entrei lá, tudo, e aquele monte de gente preso. Se eu gritasse assim, paz do Senhor, muitos falariam paz do Senhor. Quem aqui já ouviu falar de Jesus? Eu. Por quê? Minha mãe é crente, meu pai é crente, fui criado na igreja, fui até batizado. Muitos que estão presos têm conhecimento da Bíblia. Sabia disso? É uma coisa incrível. Incrível. O evangelho lá na prisão é uma coisa que muita gente conhece. Mas por que está preso? Porque ouviu, mas negligenciou o projeto de Deus na vida deles. Amém? Esses dias a gente estava pregando, né? Projeto de Deus, fazendo a campanha na quinta-feira. Minha vida é um projeto de Deus. Deus tem um projeto na vida de cada um. Mas se negligenciarmos a sua palavra, não vai acontecer, porque Deus não faz a nossa vontade, Ele faz a vontade dEle. E a vontade dEle é que você se entregue por completo à sua presença e à sua vontade, ao seu desejo, ao seu projeto. Amém? Sabe quando é que você vai entender que está servindo a Deus? É quando você tomar a sua cruz. É quando você falar, eu não vou fazer o que eu quero, mas é que tu queres. A minha primeira pregação na igreja foi baseada num texto de Marcos. Toda vez que eu fui pregar, foi baseado num texto de Marcos, no qual eu li aquela passagem que Jesus falava, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, passa de mim essa missão, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Porque eu sempre falei na minha vida, eu não quero ser um pregador. Porque eu via tanto que pregação sofre o pastor, eu não queria isso para a minha vida. Mas um dia Deus me chamou e eu falei, se eu vou te servir, que não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E eu vou te servir da forma que o Senhor quer que eu sirva. Eu não vou te servir da forma que eu acho que eu tenho que servir, do jeito que eu acho que eu tenho que te servir. Eu vou te servir da maneira que o Senhor quer que eu te sirva. Isso é ser cristão. Amém? Coisas tremendas vão acontecer nesse ano, eu acredito. Nós temos grandes projetos aqui na igreja. Temos ou não temos? Vamos fazer oração lá na chácara, vamos fazer encontro, vamos fazer redes de homens, mulheres, casais, de crianças, está bombando aí. Mas eu acredito que o princípio para o romper vem com a entrega. Amém? Queridos, se eu for para resumir essa ministração que estou falando, é o seguinte: entregue-se na revelação que você tem da cruz. O que a cruz te remete? Que alguém morreu por mim. Se Ele morreu por mim, então eu dou minha vida a Ele também. Amém? Minha vida é tua. O Senhor pagou o preço, o Senhor me comprou. Fui resgatado na cruz. A minha vida é tua. Se coloque de pé, por favor. Eu não sei se vocês já assistiram alguns filmes. O que me vem na cabeça aqui agora, muitos filmes já passaram isso. Mas o que me vem aqui na cabeça agora é um filme chamado O Conde de Monte Cristo, que é baseado até num livro, no qual o Conde de Monte Cristo, ele era um prisioneiro, só que ele consegue se libertar, e quando ele se liberta, tem um rapaz lá que pede para ajudar, e ele vai lá e resgata aquele rapaz também, e aquele rapaz fala o seguinte, ó, se não fosse por você eu estaria preso o resto da minha vida, mas por causa da sua misericórdia, porque você ainda arriscou a sua vida por minha causa, eu estou livre, e por causa disso, eu vou te servir, por toda a minha vida. Ele serviu. É muito comum na história antiga, até mesmo em grandes filmes, você vê quando alguém resgata o outro, o resgatado, ele fala, eu quero te servir, um sinal de gratidão. Vocês já viram esse tipo de filme? Ou história? Não é que o cara fala, você vai me servir, ele mesmo fala, eu me dou, porque eu estava morto, mas como você me deu vida, então a minha vida é tua. Isso devemos fazer com Cristo. Eu estava morto, estava perdido, mas como o Senhor me resgatou, a minha vida é tua. Eu não vou fazer o que eu quero, as minhas mãos são tuas, meus pés são teus, tudo é teu, porque eu quero te honrar.
porque você me deu a vida. Está me entendendo? Feche os seus olhos.